Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos ver um pouco sobre alguns acontecimentos que se deram no estado de Pernambuco. Vale lembrar o seguinte, é uma aula em que vamos fazer meio que resumidamente, ou trazer resumidamente, tópicos de acontecimentos históricos. Então, buscamos tratar nessa perspectiva, ou seja, nessa visão de acontecimentos da sua colonização até ali o período imperial. Então, não quer dizer que os principais acontecimentos ou que só tenham tido esses acontecimentos dentro de toda a história, da vasta história do estado de Pernambuco. São inúmeros acontecimentos que nós poderíamos pontuar, inclusive na atualidade, mas optamos por trazer esses pontos, porque até fica uma forma da gente revisar esses conteúdos que apontam sobre a rica e gloriosa história do nosso estado. Então vamos lá? Olha, se a gente for observar, a história do estado de Pernambuco, ela tem uma ligação, ou ela é a própria história do Brasil, porque elas se confundem em diversos momentos. A história, enquanto uma ciência, ela não é linear, para a gente entender o curso da história, a gente tem que compreender os contextos que a envolve e, a partir disso, interpretá-las. Então, a história do estado de Pernambuco, que é a história do Brasil, confunde-se em diversos momentos com a história da América Latina, com a história da América do Sul, com a história do nosso país em outros estados. Por quê? Porque a gente vai observar que o que acontece aqui, nesse espaço geográfico, não apenas interfere na vida social desse povo, mas também sofre influências e também influencia acontecimentos em outros lugares, sofre influência de outros lugares e também influencia outros acontecimentos, tá certo? Então, a nossa história, a história do nosso estado, ela em muitos momentos faz parte da história tem acontecimentos que faz parte da história geral do nosso país e não episódios recortados que influenciaram apenas aqui. Então vejam só, um evento que a gente pode citar, um acontecimento que a gente pode citar na nossa história que influencia, por exemplo, todo o período colonial, que é o ciclo do açúcar. O que foi o ciclo do açúcar então, professora? O ciclo do açúcar foi uma das bases principais da nossa economia e, a partir disso, a gente pode observar que durante o período colonial, a coroa portuguesa, o Império Português, conseguiu se manter aqui, ocupando esse espaço e também extrair riquezas para os seus domínios. Então, a capitania de Pernambuco, ela é uma das mais importantes do período colonial e, a partir dessa implementação desse sistema, que o ciclo do açúcar é um sistema econômico, social, porque vai influenciar na forma como a sociedade brasileira ela vai se organizar ali naquele período. A partir desse ciclo, a gente vai observar como os portugueses, os europeus, né, no caso os portugueses, que é quem domina esse espaço, que hoje compreende o Brasil, como os portugueses vão desenvolver um sistema próprio de organização do espaço com vista nos seus interesses econômicos. Então, a partir daí, a gente vê como a capitania de Pernambuco ela vai desempenhar um papel muito importante para a manutenção de ser um gerador de riqueza para a coroa portuguesa. Então, os engenhos, eles são importantes modelos de uma unidade produtiva que vai servir para que
durante o período colonial, esse espaço geográfico fosse atrativo, não apenas para os portugueses, mas para outros europeus que viam aqui uma fonte de riqueza. Então, inicialmente, a fauna, a flora, ela vai despertar esse interesse, mas posteriormente outros elementos vão contribuir para que o Brasil, durante o período colonial, gerasse riqueza para a sua metrópole. E no caso aqui do açúcar, o ciclo do açúcar foi o primeiro, tendo a capitania de Pernambuco. Professora, e a capitania de São Vicente? A gente estuda na história outras capitanias, obviamente, mas a capitania de Pernambuco, ela é uma das mais importantes e em torno disso a gente observa movimentos sociais, como vamos ver a seguir, que deram-se por conta da sua importância e do que ela representava em termos de render dinheiro. Então, pessoal, aqui nessa imagem vocês podem observar Martim Afonso de Souza, que foi um dos principais nomes da administração portuguesa nesse período. Com relação a Sesmarias, pessoal, o sistema de Sesmaria quer dizer a divisão do território para grupos que pudessem produzir e a partir disso gerar riquezas. A insurreição pernambucana é um dos primeiros acontecimentos históricos que a gente pode falar dentro da importância no estado de sua importância dentro do estado de Pernambuco. E o que foi então a insurreição pernambucana? Então, pessoal, lembram quando a gente, há algumas aulas, trabalhamos a questão da Batalha do Monte das Tabocas, a questão da Batalha de Casa Forte e todo aquele movimento que foi esse enfrentamento entre holandeses e lusos brasileiros? Isso tudo tem a ver com esse acontecimento principal, que é a insurreição pernambucana. Aqui na imagem a gente vê o Conde Maurício de Nassau, que trabalhamos em aulas anteriores, que desempenhou um papel importante nesse acontecimento. Então, vamos por parte. O que foi a insurreição pernambucana de 1645-1654? Foi um dos primeiros acontecimentos históricos aqui, um dos primeiros acontecimentos históricos que vai movimentar toda essa organização social. Porque o que acontece? De 1630 até 1654, os holandeses, eles dominam aqui, eles vêm, invadem essa localidade, o estado de Pernambuco. Já por que eles invadiram? Porque eles sabiam do potencial, eles sabiam do quanto isso rendia em dinheiro a partir do quê? Do açúcar. Então, vejam como o ciclo do açúcar a gente pode colocar como um dos principais acontecimentos que dá origem a esse movimento social e econômico do nosso país, que naquele momento não era país, era uma colônia. Então, a partir daquela movimentação, daquela circulação de gente, de dinheiro, essa comercialização da cana-de-açúcar, houve a invasão holandesa. Então, quando os holandeses invadiram o território, eles invadiram para dominar esse cultivo da cana-de-açúcar e também a sua monopolização, ou seja, a sua forma de manipular para formar o açúcar, para produzir o açúcar. Enfim, então a insurreição pernambucana é quando os senhores de engenho, assim com a saída do Conde Maurício de Nassau, insatisfeito com as altas nos impostos pagos a esses holandeses, que eles tinham que pagar por conta dos empréstimos que faziam, eles começam a se rebelar e dizer, não, eles são nossos inimigos, eles invadiram a nossa terra e a gente tem que expulsar. Então, a expulsão dos holandeses que se dá lá em Jaboatão dos Guararapes, entre 1653 e 1654, na famosa Batalha dos Guararapes, ela começa em 1645, aqui em Vitória de Santo Antão, com a Batalha do Monte das Tabocas, que é o primeiro movimento de expulsão em que os holandeses perdem e que os lusos brasileiros saem vitoriosos.
certo, pessoal? Depois disso, isso acontece em 3 de agosto. Em 17 de agosto, eles têm outro desfalque, que é lá na Batalha de Casa Forte. E isso, todo esse movimento acarreta com a sua rendição final lá em 1654, na Campina de Taborda, e que o Brasil vai assinar um tratado em que vai pagar uma quantia para que uma indenização para que os holandeses, na verdade a colônia portuguesa, né, vai pagar uma quantia para que os holandeses vão de vez, saiam, desocupem o espaço de vez. Então aqui eu trouxe, ó, pessoal, para vocês observarem um mapa do nosso estado lá no início. Percebam como era diferente, ó. Se vocês observarem, Pernambuco, a área que compreende o estado de Pernambuco e até o oeste da Bahia, e iria também ao norte, ali ocupando aquele território onde hoje encontra-se o estado do Ceará. Então, todo esse movimento que eu estou querendo apresentar para vocês é que a partir dessa movimentação social, econômica que Pernambuco desenvolve ao longo do tempo, Pernambuco foi perdendo território e a gente vai ver por quê logo mais. Mas é só para vocês terem uma ideia que ao longo do tempo as coisas vão mudando, os espaços geográficos a partir da visão do homem e da sua administração também vai mudando. Então não é à toa Pernambuco não compreender mais esse espaço de terra, sabe? E a gente vai entender nos slides seguintes. Uma prova disso, pessoal, de como essa estrutura do nosso estado ela foi perdendo espaço ao longo do tempo, é quando a gente vai observar o episódio do Quilombo dos Palmares, por exemplo. E o que foi o Quilombo dos Palmares? Talvez vocês tenham já ouvido sobre o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, que é quando a gente celebra, ou quando a gente faz menção, quando nós fazemos menção à morte, o dia que marca a morte de Zumbi dos Palmares, que foi um dos líderes desse quilombo. Mas, professora, a Serra da Barriga não fica no estado de Alagoas, na cidade de Palmares, no município de União dos Palmares? Exatamente. Mas o que é que acontece? Lembra no slide anterior, quando eu mostro aqui a faixa de terra do estado de Pernambuco era bem maior do que compreende hoje? Acontece que quando essa revolta no Quilombo dos Palmares se deu, ali União dos Palmares ainda fazia parte do território de Pernambuco. Então, esse episódio, ele marca de forma muito significativa um ponto importante da nossa história, a organização dos povos escravizados, o que era o Quilombo. O Quilombo era um espaço onde agregava os escravos, as pessoas escravizadas e que vinham fugitivas de fazendas a partir dos maus tratos e outras questões mais. E ali organizavam-se em sociedade, uma sociedade que tinha por finalidade uma vida organizada sem exploração do homem pelo homem. Então, a figura de Zumbi dos Palmares hoje é celebrada não à toa, porque esse episódio em que esse espaço, nesse momento em que ele coordenou, foi importante para que hoje nós entendermos que a escravidão não foi um período pacífico, que teve muita resistência, que os povos escravizados, eles tinham essa consciência e muitos não se redimiram e muitos não foram pacíficos e aceitaram isso como queria ser. Isso acontece no começo do século XVII, lá em 1600, a gente já vê, finalzinho ali do século, na verdade, finalzinho do século XVI, começo do século XVII, a gente já vê essa percepção de não aceitação desses abusos que era a escravidão em si. Então isso é
um acontecimento que marca a história do nosso estado, o Quilombo dos Palmares, que hoje não encontra-se mais nesse nosso espaço geográfico. Aí eu cito também a Guerra dos Mascates, a conspiração dos Suassunas, que foram episódios que marcam toda essa movimentação aí. A Guerra dos Mascates, por exemplo, uma disputa política entre Olinda e Recife, que tem, diga-se de passagem, a participação de Vitória de Santo Antão na figura do Capitão-Mor Pedro Ribeiro da Silva, que vai reunir ali com os senhores de engenho da Mata Norte e da Mata Sul e vai dar apoio logístico aos senhores de engenho de Olinda. Então, para que esse acontecimento, que é Guerra dos Mascates, é um acontecimento de uma disputa política entre Olinda e Recife, mas que teve apoio dos senhores de engenho aqui do interior, da Zona da Mata. E Vitória de Santo Antão desempenhou um papel muito importante com a participação de Pedro Ribeiro da Silva, que era um senhor de engenho e capitão-mor aqui dessa região. A conspiração de Suassunas também é um movimento ali, no século XIX, comecinho do século XIX. A Guerra dos Mascates é lá no século XVIII, pessoal, 1700 é século XVIII, 1800 século XIX. Então, no início ali a gente já tem essa movimentação das ideias iluministas. Lembram quando eu disse lá no início que a história do nosso estado, ela sofre influência e ela também influencia? Nesse caso aqui, a gente pode observar as influências das ideias iluministas. Então, aqueles ideais lá desenvolvidos desde a Revolução Francesa, em 1786, por exemplo, influenciam aqui diretamente essas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, que a elite portuguesa ou a elite colonial ia estudar fora. Então, quando elas iam lá para fora, elas voltavam com essas ideias de como aqui tinha um poder centralizador e que não tinha a liberdade para que o povo fosse o que ele de fato é. Então, uma prova disso é a conspiração dos Suassunas, que se desenvolve a partir dessa percepção de busca por liberdade. Lá no início, influenciado pelas ideias maçônicas, por exemplo, a gente pode citar a cidade de Itambé como o primeiro lugar no estado de Pernambuco onde se tem ou se cria uma maçonaria. E nesses grupos, essas ideias ou essas discussões, elas eram muito debatidas, sabe? Então, isso são dois pontos que a gente pode, dois acontecimentos importantes também, um no século XVIII, outro no século XIX. Então, a gente não poderia deixar de falar da Revolução Pernambucana de 1817. A Revolução Pernambucana, que por sua vez também é conhecida como Revolução dos Padres. E o que danado tem a ver padre com revolução? Vou explicar. Lembra a conspiração dos Suassunas, o episódio que eu falei atrás? Todos esses movimentos, eles se dão ou começam a ter suas conspirações lá no seminário de Olinda. Sabe aquele seminário? Ele foi um dos grandes, dos espaços mais importantes dentro dessas discussões, ou seja, a partir dali, essas ideias de liberdade ou essas ideias que vinham da Europa, elas começam a se propagar. Então, aquela elite que não tinha mais o interesse de ser subserviente, que queria ter que queria dominar aqui sem passar pelo crivo administrativo português, começava a se rebelar. E os padres, por isso a Revolução dos Padres, eles têm essa articulação, ou começam a articular com essas elites para se revoltar. Então, 1817, pessoal, é um episódio importante na história do nosso estado, porque vai marcar um movimento não apenas emancipacionista, ou seja, de libertação da coroa portuguesa, mas também de criação de uma nação. A partir daquela ideia, eles criam leis, eles criam
símbolos cívicos como bandeira, eles criam uma organização. Pernambuco, naquele momento, separa-se. Diferente, ó, professora, então quer dizer que a Revolução Pernambucana é mais importante do que, por exemplo, a Conjuração Mineira, do que aquele episódio de Tiradentes? Aí eu vou dizer para vocês, não é uma questão de ser melhor ou ser maior, mas é uma questão do que significou dentro do curso da história. A Conjuração Mineira de 1789, ela tem caráter conspiratório, ela não chega a acontecer. Já em Pernambuco, em 1817, Pernambuco se separa do restante do país, que na verdade nem é país, é colônia. Ainda, não, nesse período já é colônia ainda é colônia, né? De Portugal, mas está. E observem que nesse momento começa-se a diminuir o território, porque a partir dessa forma de se rebelar contra a coroa portuguesa, eles vão diminuindo os espaços. Então, lembra que eu mostrei lá o mapa que tem aquela faixa territorial até o oeste da Bahia? A partir da Revolução Pernambucana, eles já começam a perder esses espaços. A Revolução de 1824, igualmente. A Convenção de Beberibe, que esse ano completa 200 anos, é um episódio importantíssimo, quando a Junta Governativa de Goiânia, ela se revolta contra os descasos do governador Luiz do Rego Barreto, que foge, ou eles expulsam o governador, organizam a junta governativa, sabe? Vitória de Santo Antão participa não de forma protagonista, mas de forma nesse movimento de apoio e não apoio. Vitória de Santo Antão aparece, assim como em 1817 Vitória também aparece, porque Vitória já tinha uma importância política nesse momento. Então, a Convenção de Beberibe é um movimento importante também, que esse ano completa 200 anos, acabou de completar em 29 de agosto agora. Que é um movimento já em que os historiadores conseguem observar que é uma independência, ou forja a independência do Brasil um pouco tempo antes de Dom Pedro fazer. Então, se em 7 de setembro de 1822... o príncipe regente Dom Pedro, ele proclama a independência, como nós sabemos. Pouco tempo antes, Pernambuco, enquanto província, já se rebelava contra os desmandos do reino de Portugal, contra os altos impostos, e proclama a sua independência, expulsando o governador, criando uma junta para designar quem seria que estava na administração, e tudo isso vai ser fortemente combatido pela coroa, pessoal. Então, olha, para finalizar, a Confederação do Equador de 1824, que foi um movimento importantíssimo e que tem resquícios lá da Revolução Pernambucana de 1817. Muitos dos que participaram daquele movimento participaram também nesse. Ele eclodiu não apenas, e não ficou restrito apenas aqui em Pernambuco. Ele se espalhou por outras províncias. Ele também tem esse caráter de se emancipar ou busca autonomia. O que é isso, gente? Liberdade com relação às formas de administração e de vida do que era imposto pela coroa. Só para finalizar, e vocês terem ideia, a questão de como era controlada a capitania pela coroa portuguesa, no início do século XIX, nem livros poderiam circular pela colônia. Então, todos esses movimentos que culminou com a diminuição do território de Pernambuco, eles estão intimamente ligados na luta que o nosso povo sempre teve para desenvolver ou ter consentido a sua liberdade. Então, quando nós vemos hoje que a história de Pernambuco tem
pontos a gente vai observar na nossa riqueza e em como é importante a gente resgatar isso e desenvolver em nós mesmos e nos nossos esse sentimento de amor pelo lugar onde vivemos.